Você já terminou de editar um vídeo e sentiu que tinha alguma coisa errada? Não que a edição estivesse ruim, os cortes estão no lugar, os efeitos estão funcionando, mas você sente que o vídeo não tem o mesmo padrão de qualidade dos canais que te inspiram. Durante muito tempo eu achei que a diferença era os efeitos, e o negócio era tacar zoom, transição, animação, efeito sonoro, mas com o tempo eu percebi uma coisa: uma edição profissional não depende da quantidade de efeitos, mas sim de 4 fundamentos sólidos, e praticamente toda boa edição pode ser construída seguindo esses 4 pilares. Vamos começar pelo primeiro, o áudio, e esse se divide em 3 categorias, mas primeiro tem que entender. Um vídeo é uma criação audiovisual, o que quer dizer que o áudio vem antes do vídeo. Você pode ter uma imagem perfeita, animação dinâmica, mas se o áudio for ruim, o vídeo é amador. E nesse ponto, 3 coisas precisam ser bem trabalhadas: a voz, o efeito e a música. E em primeiro lugar, a voz. Quando se trata de voz, o espectador tem que entender perfeitamente e sem dificuldade tudo que você diz. Depois vem os efeitos, e eles aparecem para reforçar momentos importantes, como texto na tela, imagem e transição. Mas tem uma regra importante: nem tudo precisa fazer barulho. Se você coloca efeito sonoro em absolutamente tudo, nenhum momento parece importante. O silêncio também é uma ferramenta. Uma pausa antes de um momento importante pode ter mais impacto do que 10 efeitos sonoros. Agora vem a cereja do bolo: a música. E nada de usar a mesma música no vídeo todo. A música deve seguir a emoção que você quer passar no vídeo. Você pode trocar de música, diminuir e aumentar o volume para acompanhar exatamente a emoção de cada cena. O áudio não pode ser apenas som, ele precisa potencializar as emoções do vídeo. E isso está diretamente ligado com o nosso próximo pilar: o ritmo. Um erro muito comum é achar que uma edição dinâmica é aquela que corta o tempo todo. Não, não é isso. Se você remove todas as pausas, as respirações, os momentos de silêncio, o vídeo fica cansativo. O espectador precisa de momentos para processar o que ele está vendo. Por outro lado, se você deixa cenas importantes tempo demais na tela, o vídeo acaba perdendo energia. Por isso os cortes, zoom, mudança de enquadramento precisam ter uma função no vídeo. Um corte pode mostrar uma mudança de pensamento, um zoom destaca uma informação importante, uma mudança de plano recupera a atenção do espectador. Um J-Cut, por exemplo, pode fazer uma cena começar de maneira mais natural. Então, antes de perguntar onde eu posso usar um efeito, pergunte: o que o ritmo dessa cena precisa? Às vezes é melhor um corte seco, às vezes um zoom, e às vezes não fazer absolutamente nada. Tudo isso para potencializar o nosso próximo pilar, a narrativa. Esse talvez seja o mais importante, porque edição não é só tacar cena bonita uma depois da outra. Você está contando uma história. Cada corte deve ajudar o espectador a entender a ideia, sentir a emoção e o desenrolar da história. E nesse ponto um roteiro é fundamental. E eu já mostrei nesse outro vídeo a fórmula usada por grandes criadores de conteúdo para construir um bom roteiro. Vou deixar também o link de um template para você fazer o download e saber como usar a estrutura narrativa. O link tá na descrição do vídeo. Só não esquece de seguir o canal, hein? E quando estiver editando, tente eliminar ao máximo tudo que for repetitivo. Você não precisa ficar explicando a mesma coisa várias vezes. Se uma cena não acrescenta nada, ela não precisa estar ali. O mesmo vale para efeitos. Um zoom que não destaca nada é só um movimento sem sentido. Uma animação que não ajuda a explicar a história é só uma distração. Uma transição sem uma mudança clara é só um enfeite. A edição deve responder a uma pergunta simples: por que isso está na tela? Se você não consegue responder, talvez aquilo não precise estar ali. Mas como fazer isso? E aqui entra mais um pilar: a intenção visual. Existe uma diferença entre uma edição cheia de firula e uma edição visualmente inteligente. Efeito bom é aquele que ajuda a contar a história. E aqui a gente está falando de zoom, efeito de texto, motion graphic, b-roll, animação, transição e todo tipo de efeito. Cada um deles tem que ter uma função no seu vídeo, que é reforçar a história. Se você está falando uma informação importante, um texto pode reforçar ainda mais essa mensagem. Se está mostrando uma comparação, uma animação pode facilitar o entendimento. Se quer aumentar a tensão, uma mudança de escala, um movimento rápido, potencialize essa emoção. O problema é quando você coloca efeitos simplesmente porque acha bonito, sem ter nenhuma intenção clara. Foi exatamente isso que eu aprendi quando comecei a editar para diferentes tipos de público. O estilo que funciona em um vídeo de entretenimento não funciona em um vídeo corporativo. Um vídeo de Minecraft pode ter corte, zoom rápido, efeito. Já um documentário ou um vlog precisa de um ritmo mais lento. Não existe uma edição universal, existe um estilo que melhor funciona para o seu público. E a partir de agora, antes de adicionar qualquer efeito na sua timeline, lembra desses 4 pilares:
áudio, ritmo, narrativa e intenção visual. Quando esses 4 elementos estão funcionando, você não precisa esconder sua edição ruim atrás de efeitos. Porque uma edição profissional não é aquela que mostra o quanto o editor sabe fazer, é aquela que faz o espectador esquecer que está assistindo uma edição. Os efeitos são apenas ferramentas, o que realmente faz um vídeo parecer profissional são os fundamentos. E quando você domina os fundamentos, aí sim os efeitos começam a trabalhar ao seu favor. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Fui!